Qual a probabilidade de você estar dirigindo e filmando a estrada à sua frente e por acaso filmar a queda de um avião? A mínima, não é mesmo? Isto é extremamente improvável, mas já aconteceu sim algumas vezes. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma das filmagens de acidentes aeronáuticos mais conhecidas. A queda de um Boeing 747 em 2013 no Afeganistão. Você com certeza já viu esse vídeo, mas provavelmente não sabe o que aconteceu dentro do avião para que pudesse acontecer esse acidente. Então fica comigo nesse vídeo que depois da vinheta a gente conversa. Mas antes, galera, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e em suas redes sociais para poder ajudar aqui no engajamento do canal. Pessoal, vocês estão assistindo o vídeo e não estão deixando o like e não estão se inscrevendo também no canal, mas me dê essa força para eu poder continuar fazendo o meu trabalho e poder também levar um conteúdo de qualidade para todos vocês. Dito isto, bora pro vídeo. No dia 29 de abril de 2013, um dia como qualquer outro no Afeganistão, lógico, considerando a grave situação em que o país se encontrava por estar em guerra por incríveis 12 anos. Nas redondezas da base aérea de Bagram, considerada a maior base aérea no país, o motorista filmava a estrada à sua frente, quando por acaso capturou a decolagem de um Boeing 747. Mas essa decolagem tinha algo de errado, o nariz da aeronave estava muito levantado, e continuou levantando ainda mais, até perder toda a sustentação, girar e cair de barriga a poucas centenas de metros da pista de onde tinha acabado de decolar. A empresa envolvida no acidente era a National, empresa civil que foi contratada pelo governo americano para o transporte de cargas. A aeronave envolvida no acidente era um Boeing 747 convertido para cargueiro e contava com 7 membros da tripulação: o comandante Brad Hessler, o primeiro oficial Jamie Brokaw. Ainda integrando a tripulação estava também o comandante Jeremy Lipka, sem contar o mestre de carga Michael Sheets, 2 mecânicos e um segundo copiloto. Em voos mais longos, as empresas operam com um número maior de tripulantes para que possam voar por tempos maiores sem precisar realizar nenhuma escala, economizando assim tempo e dinheiro. Após um longo período de guerra, aos poucos o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está retirando suas tropas e equipamentos das zonas de conflito, reduzindo assim suas operações, seus soldados, armas e maquinarias pesadas. O plano de voo da empresa teve origem em Châteauroux, na França, e os levou para Camp Bastion, no Afeganistão, onde foi embarcada uma carga de 94 toneladas. Seu destino deveria ser Dubai, porém foram encaminhados para Bagram para reabastecimento. A carga consistia em 5 veículos blindados denominados de MRAP, a sigla para Mine Resistant Ambush Protected, que são caminhões pesados e robustos para resistirem a explosões e emboscadas com minas, sendo 2 do modelo Cougar de 18 toneladas e 3 Oshkosh MATV de 12 toneladas. Após colocarem a carga na aeronave, que as coisas começam a dar errado, levando em consideração o tamanho da carga, pois toda a carga é colocada em aviões através de pallets ou containers, contendo um tamanho padrão. Os aviões cargueiros possuem travas e dispositivos nos pisos da aeronave para prender as cargas de maneira bem segura, sem possibilitar assim que a mesma se desloque durante o voo. Os veículos que foram embarcados eram muito maiores, necessitando assim de pallets também maiores, e os pallets não foram encaixados nas travas do piso da aeronave. Mas aqui fica uma pergunta: se a carga não foi fixada no piso da aeronave, então como ela foi transportada de Camp Bastion para Bagram? Pessoal, é que na verdade existe uma outra maneira de fixar uma carga especial como esta nas aeronaves. Ao analisar o porão de uma aeronave cargueira, dá para ver que existem muitos ganchos ao longo do porão de toda a aeronave, para que os operadores de cargas possam fixar a carga através de algumas tiras, onde toda a carga é fixada com tais tiras. É lógico que não estamos falando de tiras comuns que se compram em quaisquer lugar. São tiras especiais com capacidade de suportar não alguns quilinhos, e sim toneladas. Os veículos de 12 toneladas foram fixados com 24 tiras que suportam 2.500 kg cada tira. Realmente não estamos falando de qualquer tira que se compra por aí. Os veículos mais pesados, os de 18 toneladas, foram fixados com 26 tiras. Eu ainda preciso ressaltar que a empresa aérea não possuía lá aquelas experiências em transportes de cargas assim tão grandes. Por volta do meio-dia, a aeronave decola de Camp Bastion e após um voo de 1 hora e 40 minutos de duração, a aeronave pousa em Bagram. Após o
o pouso em Bagram e uma inspeção feita na carga, foi constatado que uma tira de um dos veículos havia se quebrado e que a carga havia se deslocado alguns centímetros. Quando questionado a respeito do deslocamento da carga, o mestre de cargas Michael Sheets disse que era normal cargas se deslocarem. Porém, a tripulação estava preocupada com o ocorrido, mas nada fez a respeito. Após uma espera de pouco mais de 1 hora, a tripulação teve autorização para taxiar até a pista 3. Às 15 horas e 25 minutos locais, o controle libera o voo da National Air para decolar. Na perna de Bagram para Dubai, o copiloto era o responsável por voar o avião e o comandante era o responsável pelas comunicações. Poucos segundos após a decolagem, a aeronave começou a se inclinar demais e o comandante pediu para o copiloto abaixar o nariz da aeronave. O copiloto se esforçou, mas não conseguiu. Então o comandante assumiu o voo e aplicou toda a potência possível nos 4 motores da aeronave. Mas como a aeronave ainda estava em baixa velocidade, a altitude do comandante de aplicar toda a potência não foi suficiente para compensar a atitude da aeronave. A aeronave continua a cada segundo levantando ainda mais o nariz, até que perdeu toda a sustentação, entrou em stall, se inclinou e caiu, chocando-se com o solo de barriga, vitimando todos os 7 ocupantes. Pouco tempo após a queda, o Talibã assumiu culpa pelo ocorrido. Por se tratar de uma base aérea americana, o NTSB, que é o órgão de investigação de acidentes aéreos americanos, assumiu as investigações junto com os militares. Após um período de investigação, ficou claro que a queda do 747 não foi causada por uma ação por parte do Talibã. Após descartarem que a queda foi causada por um ataque por parte do Talibã, as equipes de investigações se concentrou nos destroços da aeronave, o que não foi muito fácil, pois 75% da aeronave foi destruída no impacto e com um incêndio subsequente. Porém, o que foi essencial mais para frente, para se descobrir as causas do acidente, a seção traseira da aeronave, a cauda, ficou praticamente intacta. A cauda da aeronave é essencial para um voo controlado, e na cauda possui diversas superfícies de controle de voo, entre elas o profundor, que é a seção do avião, que controla a inclinação da aeronave, e nesse voo a inclinação foi um problema. Então uma parte tão importante como esta ter sobrevivido ao acidente foi crucial para os investigadores poderem trabalhar. Aquele vídeo famoso que foi feito de dentro de um carro, da aeronave subindo, perdendo o controle e depois caindo, foi postado na internet durante a investigação, mais uma evidência para poder ajudar os controladores a descobrir a causa do acidente. Após ver o vídeo postado, os investigadores perceberam que a carga foi um fator essencial para que o acidente ocorresse. Ao incluírem a carga como fator decisivo para o acidente, os investigadores pegaram o manifesto de carga da aeronave e conferiram se ela estava acima do peso. Levando em consideração os caminhões mais o combustível do reabastecimento, ficou claro que a aeronave ainda assim estava quase 90 toneladas abaixo do peso permitido para uma operação segura. Logo após, os investigadores analisaram a questão do equilíbrio da carga, pois uma coisa é você estar com o peso correto para a decolagem, mas se este peso for distribuído de maneira inadequada, isso não os livraria de uma catástrofe. Porém, a carga também estava bem distribuída. Então o foco dos investigadores mudaram para como a carga foi presa. Após usar o manual da empresa, o mestre de cargas colocou nos veículos maiores 26 tiras e nos veículos menores 24 tiras. Lembrando que até o momento os investigadores ainda não tinham tido acesso aos gravadores de voz e aos dados da aeronave. Porém, os investigadores ficaram frustrados com a notícia de que os gravadores de voz e de dados da aeronave parou de funcionar logo após a decolagem. Embora as caixas pretas tenham parado de funcionar, os investigadores decidiram ouvir o gravador de voz para saber se ocorreu algo com a aeronave ainda em solo e que pudesse ajudar na investigação. E foi aí que os investigadores descobriram que uma das tiras tinha arrebentado e que a carga tinha se deslocado. Após separarem destroços de uma parte da aeronave chamada antepara de pressão traseira, que é uma parede hermética, onde protege a área de carga de uma seção não pressurizada, lá no final da aeronave, lá na cauda. E após juntar os pedaços dos destroços, puderam ver escrita a palavra Goodyear,
que ficou mais do que óbvio para os investigadores do que se tratava do pneu reserva do último veículo que foi embarcado, pois este pneu fica do lado de fora do veículo. Continuando as investigações, foi localizado o veículo que os investigadores suspeitavam de ter se deslocado. Ele estava bem danificado, mas ainda assim foi possível identificar muitas coisas neste veículo, como por exemplo, a transferência da cor de tinta laranja. E aí, sabe o que me dizer o que é laranja em uma aeronave? Sim, estamos falando da caixa preta. A caixa preta de um avião, na verdade, ela não é preta. Ela é laranja para uma fácil identificação em caso de acidente. Sim, galera. Lembra de que as caixas pretas pararam de funcionar logo após a decolagem? Foi na hora da decolagem em que os veículos se soltou. As tiras não suportaram a enorme pressão e arrebentaram todas. Quando o mestre de cargas consultou seu manual para determinar quantas tiras usar por veículos, o manual estava infelizmente incompleto, pois faltou a informação do ângulo em que as correias deveriam ser instaladas. Ao alterar o ângulo, a quantidade de correia deveria ser alterada também. De acordo com o ângulo que o mestre de cargas usou, ele precisaria do dobro de correia por veículo, para que ela pudesse suportar todo o peso de uma carga tão pesada. Quando o veículo se deslocou para a parte traseira da aeronave, ele se chocou com as caixas pretas que deixaram de funcionar. Ele continuou se deslocando, atravessou a antepara de pressão traseira e se chocou com uma importante linha de transmissão hidráulica da aeronave. E houve um choque com o macaco de rosca que controla a inclinação da aeronave. Isso danificou o profundor, a peça responsável pelo controle de inclinação da aeronave. A partir deste momento, o acidente era inevitável. A aeronave ficou fora de controle, ergueu demais o nariz, perdeu a sustentação, entrou em stall e caiu. Infelizmente, não havia mais nada que a tripulação pudesse fazer. Após as investigações, foi concluído que as causas do acidente foram os procedimentos inadequados da companhia aérea e também os seus treinamentos a respeito das fixações das cargas. O deslocamento do último veículo, que danificou linhas hidráulicas importantes, e também afetando o macaco de rosca, danificando a atuação do profundor. E uma das principais recomendações do órgão investigador foi a certificação obrigatória de todo o pessoal que realiza o manuseio de carga. E foi determinada uma medida para padronizar seus procedimentos, treinamentos e cargas de trabalho. Muita coisa foi mudada após esse acidente. E uma coisa que eu posso garantir, na aviação nada acontece de graça e nem à toa. Por isso que o avião é um dos meios de transporte, se não o meio de transporte mais seguro do mundo. E a cada dia que passa fica ainda mais seguro. Pessoal, foi muito bom ter vocês comigo até o final desse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa o like, deixa um comentário, compartilha o vídeo com seus amigos e também em suas redes sociais. Até a próxima, aquele abraço. Fui, valeu!